Oi, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu me chamo Ana Catarina, sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos conversar um pouco sobre morfologia, aquela parte da gramática que para alguns alunos é tão árdua, tão complexa, porque mexe com minúcias, com regras muito específicas, mas nós vamos conversar, nós vamos desmistificar essa complexidade e nós vamos conversar um pouquinho sobre estrutura e formação de palavras. Claro que esse nosso encontro inicia agora, temos muito a ver, mas vamos devagarzinho, né? Vamos aprendendo aos poucos, porque é assim realmente que nós vamos memorizar e fixar aquilo de que necessitamos. Então, para começar, o que é morfologia, né? Então, morfologia é uma palavra que vem do grego e ela é formada pelos termos morfe, que significa forma, e logia, que significa estudo. Então, a morfologia estuda a forma como as palavras se apresentam, seja a partir da sua estrutura, seja a partir do seu processo de formação, seja a partir da sua categorização em classes. Então, tudo que diz respeito às palavras, nós estudamos exatamente nessa parte chamada morfologia. O estudo da forma, o estudo da estrutura, formação e classificação das palavras. A Terra. O que a Terra tem a ver com isso? Nós temos aqui uma foto clássica da Terra tirada do espaço, né? Se a gente for aproximando, a gente vai ver que, se a gente for dar um foco, for dando um zoom, vai chegar, por exemplo, à América do Sul. Dentro da América do Sul vai estar o Brasil. Dentro do Brasil vai estar a região Sudeste. Dentro da região Sudeste vai estar o estado de Minas Gerais. Dentro do estado das Minas Gerais estará a cidade de Montes Claros. Dentro da cidade de Montes Claros, um bairro. Dentro deste bairro, uma determinada rua. Dentro dessa determinada rua, um prédio, uma casa. Adentrando esse prédio, adentrando essa casa, você vai ter cômodos, você vai ter, por exemplo, uma sala, uma cozinha, um banheiro, um quarto. Se você quiser detalhar ainda mais e adentrar, por exemplo, o quarto, você vai focalizar uma cama. Se você for focalizar a cama, pode focalizar o travesseiro, o lençol, o cobertor, o edredom. Então, quanto mais a gente vai aproximando esse foco, mais a gente vai se aproximando de uma minúcia de um determinado lugar que começou numa visão macro da atmosfera terrestre e que vai terminar num travesseiro, ou não, na formiga que caminha sobre o travesseiro. Então, o que nós vamos fazer agora é exatamente isso. Nós vamos partir do macro para o micro, onde estará o nosso estudo de morfologia. Aqui temos algumas palavras, algumas representações, né? O que será que isso significa? Então, toda língua é constituída de textos. Nós nos comunicamos a partir de textos. Que tipo de texto? Texto verbal, texto não verbal. Se eu faço esse gesto e eu não pronuncio nenhuma palavra, isso é um texto? Sim, porque esse gesto comunica algo a alguém. Isso aqui, por exemplo, é um texto não verbal. E temos os textos verbais, que são aqueles que a gente conhece mais tradicionalmente, que lê mais tradicionalmente, onde estão as questões e onde estão exatamente as marcações de alternativas, onde estão os textos teóricos dos mais variados gêneros. Tá? Então, toda a língua é constituída de textos. Vamos dizer que essa seria a visão macro, como a visão macro que nós tivemos da Terra. Esses textos verbais, aqui delimitando o texto verbal, esse texto verbal, ele é dividido em parágrafos. Esses parágrafos, eles são divididos em períodos. Os períodos, por exemplo, são separados por pontos. Esses períodos, dentro desses períodos, há orações. Essas orações
ora são separadas por vírgula, ora são separadas por conectores, por conjunções. Se você vai um pouco mais longe, você vai ver que essas orações são formadas de palavras. E essas palavras, elas têm unidades mínimas, que são unidades mínimas de som ou de significado. Então, nós estamos exatamente aqui fazendo uma analogia com a Terra, a visão macro para a visão micro. E aqui nós tomamos como ponto de referência o texto verbal, da visão macro para a visão micro. Então, a menor unidade significativa de som nós chamamos de fonema. A menor unidade significativa, que também traz o som, mas que traz um conteúdo, nós chamamos de morfema. Então, morfema é a unidade mínima com que vamos trabalhar na morfologia. Morfologia, morfema. Morfema, uma forma pequenininha, certo? Então, aqui nós temos unidades significativas mínimas. Nós temos, por exemplo, a palavra livres, nós temos um acréscimo aqui de um S, que é uma marca de plural. Tirando essa marca de plural, livre, quando a gente vai subdividindo, vai chegar um ponto em que não dá mais para subdividir. Então, temos essa unidade mínima. A palavra rua, ela nem tem a marca do R, né? Então, nós temos aqui exatamente uma palavra indivisível. Chegou em rua, o que você pode fazer é separar em letras e colocar qual é o som atribuído a essa letra. Mas você não tem mais como dividir. Então, o livres, que a gente usou como exemplo já do plural, na realidade, nós temos duas modalidades aqui de morfema. O morfema, que a gente chama de livre, que é uma palavra que já está na língua, a que você pode agregar, por exemplo, uma marca de feminino, uma marca de plural, né? Ou as duas juntas. Então, a gente chama isso de uma forma livre, porque ela está situada na língua, ela transita na língua, ela comunica algo na língua. E nós temos também o morfema chamado de preso, que é esse S, que é uma marca de plural. Ele sozinho, ele não significa nada. Quando ele está agregado a essa palavra, ele marca que essa palavra está no plural. Então, a gente chama de presas as formas que não têm vida própria, não têm uma independência, não têm uma autonomia. E chamamos de livres aquelas formas que são autônomas, aquelas palavras que chegam a um padrão indivisível, mas que comunicam algo e que transitam na língua. Tudo ok? Dando continuidade aos morfemas, nós temos uma outra classificação de morfemas, que são os morfemas lexicais. Eles têm uma significação externa. O que significa significação externa? Vai para além do universo da palavra, vai para o universo do texto, vai para o universo do discurso, vai para o universo das atribuições culturais. Por exemplo, céu pode ter um sentido muito especial para os brasileiros e pode ter um sentido específico para quem está na Sibéria. Cor, rua, então, significação externa, porque está para além do mundo do texto, do mundo da grafia textual. Então, nós chamamos de morfemas lexicais. E temos também os morfemas gramaticais, cuja significação é interna, que aí dizem respeito àquelas marcas que nós já comentamos na tela anterior, que são exatamente as marcas de feminino, a marca de plural, né? São marcas que você agrega a uma forma autônoma para dar uma especificidade maior. Tudo bem? Então, a estrutura das palavras. Essa parte que é indivisível, se a gente for separar, vai separar em letras e sons, mas não é o nosso caso, porque separar em letras e sons, a gente já estaria entrando num outro domínio da gramática que nós chamamos de fonética. Aqui nós estamos na morfologia.
Então, nós vamos pegar a palavra, nós temos de ter um sentido de palavra. E com esse sentido de palavra, nós vamos até ao indivisível dela, como a palavra rua. Chegou em rua, indivisível, certo? Então, essa parte indivisível nós chamamos de radical, certo? Radical, a origem da palavra radical vem da palavra raiz, é onde ela nasce, é de onde ela brota. A partir desse broto e a partir dessa raiz, nós vamos agregando, né, elementos que vão expandindo essa palavra e levando essa palavra a outras dimensões e a outros significados. Mas essa parte indivisível, primeira, nós chamamos de radical. A esse radical, nós vamos agregar morfemas gramaticais. Lembram morfemas gramaticais? Aqueles cuja significação é interna. Eles não extrapolam o limite do texto. Então, quais são esses morfemas gramaticais que nós podemos agregar ao radical das palavras? As desinências, que são marcas de gênero e de número, por exemplo, nos substantivos e nos adjetivos, e nos verbos, elas vão marcar número e pessoa. Então, são marcas que identificam, por exemplo, se é plural, se é feminino, se é passado, que tipo de passado, se é um pretérito perfeito, se é um pretérito imperfeito, a que pessoa nós estamos nos referindo, se é a primeira pessoa do singular, se é a primeira pessoa do plural. Então, nós chamamos a tudo isso de desinências. Nós também podemos agregar ao radical os afixos. O que são afixos? Afixos são prefixos e sufixos. Prefixos são aquelas pequenas partículas que a gente agrega ao início da palavra. Sufixos são aquelas pequenas partículas que a gente agrega ao final da palavra. Além disso, nós temos as vogais temáticas, né? E o que são vogais temáticas? Lembra que aqui no nosso segundo papiro nós falamos das desinências. As desinências, elas podem indicar marca de gênero, ou seja, de masculino ou de feminino. Mas existem determinadas palavras em que você não vai ver o par masculino e feminino. Por exemplo, a própria palavra rua, que a gente está usando, né, como exemplo desde o início. Não existe rua, existe rua. Então, a esse A, que não é marca de feminino, porque você não tem um par masculino para opor, nós chamamos de vogal temática. Ok? Então, recapitulando, a parte indivisível nós chamamos de radical. Ao radical, nós podemos acrescentar determinados morfemas, e esses morfemas podem ser as desinências, os afixos e a vogal temática. Tudo bem até aqui? O radical mais a vogal temática, nós chamamos de tema. Então, quando você tem um radical e uma vogal temática depois, tema, como é o caso da palavra rua. O A é vogal temática, acrescido da parte indivisível, que é o radical, então temos exatamente aí um tema. Por que é importante saber o que é um tema? Porque é exatamente a partir do tema que a palavra está preparada para receber os seus agregados, ou seja, a sua desinência, a sua vogal temática, né, ou o seu afixo. Para alguns, né, a vogal temática, junto com o tema, é o tema que recebe. E para outros, eles vão dizer assim, ok, a vogal temática está aí, a gente nem precisa chamar de tema. Temos o radical, a vogal temática já agregamos. Mas é muito comum em questão de concurso a palavra tema aparecer. Então é importante que você saiba o que é um tema. Mesmo que se repita, mesmo que tenha lá na alternativa radical, vogal temática e tema, significa que o tema é o radical mais a vogal temática e não um elemento a mais. Então é mais para que você não seja pego de surpresa numa questão ao aparecer a palavra tema. E aí uma curiosidade. Você sabia? Tem uma outra curiosidade aqui quando
a gente forma palavras. A palavra gasômetro, eu acho que fica bem transparente que ela é a união da palavra gás com a palavra metro. E de onde apareceu esse O, né? Vai ter um O aí no meio. Esse O, que aparece apenas para nos dar apoio a pronunciar a palavra, para que o som fique mais agradável, nós chamamos de vogal de ligação. A mesma coisa vai acontecer aqui nesse segundo caso com a palavra cafeteira. Cafeteira é a palavra café mais o sufixo eira. Então, de onde apareceu esse T? Esse T aparece também para dar mais conforto à pronúncia, ao som da palavra. E aí nós chamamos esse T de consoante de ligação. Tudo bem até aqui? Então, recapitulando, nós aprendemos o que é morfologia, o que estuda a morfologia, nós fizemos uma analogia com o globo, né, com uma foto, mas poderia ser do globo também, especificação da Terra como um todo, e nós vimos que essa Terra tem uma visão macro e uma visão micro. Eu posso partir da Terra para um continente, para um país, para uma região, para um estado, para uma cidade, para uma casa, para um cômodo da casa, para um determinado móvel dentro desse cômodo. E esse mesmo movimento foi o movimento que nós fizemos com a morfologia. Ou seja, nós nos comunicamos a partir de textos. Textos verbais, textos não verbais. Os textos verbais, que foram tomados como referência, neles nós temos os parágrafos, nós temos os períodos, nós temos as orações, dentro das orações, as palavras. Como a morfologia estuda as palavras, nós não vamos até a unidade ainda mais mínima das palavras, que seriam as letras e os sons. Nós vamos parar na palavra. A unidade mínima que uma palavra apresenta se chama morfema. Temos os morfemas livres, cuja significação é externa, e temos os morfemas presos, cuja significação é interna, ou seja, dentro da palavra. Ele não extrapola os limites do texto. E aí vimos também que nós temos os chamados morfemas lexicais, onde está o que a gente chama de radical, que é onde a palavra se torna indivisível. Claro, ela poderia ser mais dividida se fossem para as letras e para os sons, mas aí a gente estaria já adentrando uma outra área da gramática chamada fonética, que não é exatamente o nosso objetivo aqui. Nós estamos na morfo, forma, palavra. Estamos na morfologia. Então, o radical é essa parte indivisível. O radical, ele vai ser acrescido de morfemas gramaticais, que são formas cujo significado é interno, e nós temos nesses morfemas gramaticais as desinências, os afixos, a vogal temática. Lembrando que a vogal temática, ela vai acontecer quando você não tem o par masculino e feminino, porque aí passa a ser desinência de gênero masculino, desinência de gênero feminino. O radical mais a vogal temática nós chamamos de tema. E o tema, digamos assim, é a palavra preparada para receber os seus morfemas. Ok? E vimos também duas curiosidades acerca de uma nova nomenclatura, que é vogal de ligação, consoante de ligação. Quando você junta duas palavras, essas duas palavras, muitas vezes, vão ficar com um som estranho, se essa vogal de ligação ou se essa consoante de ligação não aparecer. Então, ela aparece para dar um suporte muito mais estético, muito mais de conforto de pronúncia para essa nova palavra que foi formada. Tudo bem? Então, agora vamos exercitar um pouquinho aquilo que a gente aprendeu há pouco tempo. Aprendemos agora. Vamos lá para essa questão. O morfema, já sabemos o que é morfema, unidade mínima de significação dentro da morfologia, parte indivisível da palavra para o aspecto morfológico. O morfema A é vogal temática na seguinte alternativa:
Nós temos aí 5 alternativas. Alternativa A, zebra. Alternativa B, aluna. Alternativa C, professora. Alternativa D, garota. Alternativa E, empreendedora. Em que palavra nós temos uma vogal temática? Vamos relembrar. Nós classificamos de vogal temática quando não há um par masculino e feminino. Havendo o par masculino e feminino, nós temos desinência de gênero masculino e desinência de gênero feminino. Então, raciocinando dessa forma e retomando a questão, nós temos como alternativa correta a alternativa A, zebra. Por quê? Porque nós não temos zebro. Então, se nós não temos o par masculino e feminino, nós não temos desinência de gênero masculino, desinência de gênero feminino. Nós temos sim a vogal temática. Nas outras alternativas, aluna, nós temos aluno. Então, se nós temos o par, significa que este A de aluna é desinência de gênero feminino, não é vogal temática. Na alternativa C, professora, a mesma coisa, nós temos o professor. Então, professora, o A, que faz um par de gênero com o professor, o A vai ser desinência de gênero feminino e não vogal temática. Alternativa D, garota, nós temos garoto, então nós temos um par em oposição de gênero. Então, nós não temos aqui a vogal temática, nós temos sim desinência de gênero feminino. E, por fim, nessa questão, a palavra empreendedora. Nós temos empreendedor. Então, todas as vezes que ocorre o par masculino, feminino, nós temos desinência de gênero feminino, desinência de gênero masculino. Quando o par não acontece, e nós aqui estamos falando dos nomes, porque vogal temática nos verbos, nós teremos outro raciocínio, veremos em outra aula, estamos aqui no universo dos nomes. Então, no universo dos nomes, quando nós temos o par masculino, feminino, temos desinência de gênero masculino, desinência de gênero feminino. Quando não ocorre o par, vogal temática. Então, por essa razão, a alternativa correta é a alternativa A, zebra, porque como nós não temos zebro, não temos um par em desinências, e sim uma vogal temática. Correto? Tudo bem? Vamos então para uma segunda questão. Assinale a alternativa que se refere de modo incorreto aos elementos mórficos, elementos de forma, elementos que dizem respeito à morfologia. Então, se dizem respeito à morfologia, que elementos mórficos nós aprendemos hoje? Aprendemos morfema, desinência, afixo, vogal temática, radical. Então, tudo isso é nomenclatura de elemento mórfico. Então, quando a gente lê o enunciado de uma questão, é muito importante a gente estar muito atento a determinadas expressões, porque essas determinadas expressões, elas vão nos dar pistas do que nós vamos procurar naquela questão. Então, elemento mórfico já delimitou a questão como uma questão de morfologia. Elementos sintáticos já vai delimitar a questão em outro parâmetro. Elementos semânticos já delimita a questão em outro parâmetro. Então, se tem elemento mórfico, é porque tem a ver com morfologia. E o que estudamos na morfologia? A forma das palavras, como elas se apresentam em estrutura, em forma e em classe. Então, isso já lhe dá uma pista do que você vai procurar nas alternativas. Então, há os elementos mórficos da palavra destacada em negrito. A palavra não está destacada, mas não está difícil de a gente identificar, porque tem 2 pontos após a palavra. Então, de certa forma, dá para a gente saber qual é exatamente a palavra aqui, né, que está sendo colocada como referência para a gente responder. Então, nós vamos buscar a alternativa em que a apresentação dos elementos mórficos está
incorreta. Significa dizer que se temos 5 alternativas, em 4 alternativas, os elementos mórficos atribuídos a essas palavras estão corretos. Em apenas uma, os elementos mórficos estão incorretos. E nós vamos em busca dessa alternativa. Então, na alternativa A, nós temos uma forma verbal. Embora a gente ainda não tenha falado sobre as formas verbais, mas é uma preparação, né, para a nossa próxima aula, em que vamos nos aprofundar ainda mais nesses elementos mórficos. Então, achávamos. Nós temos aqui o verbo achar, ok? O verbo achar, em língua portuguesa, nós temos 3 grupos de verbos: os verbos da primeira conjugação, os verbos da segunda conjugação e os verbos da terceira conjugação. Os verbos da primeira conjugação têm a. Os verbos da segunda conjugação têm como saber, comer. E os verbos da terceira conjugação têm i, sair, partir, fugir. Então, esse é um verbo da primeira conjugação. Essa vogal que classifica, que identifica a conjugação, é o que nos verbos nós chamamos de vogal temática. Então, os verbos que terminam com AR, a vogal temática, A. Os verbos que terminam com R, vogal temática, E. Os verbos que terminam com IR, vogal temática, I. Então, aqui nós temos um verbo de primeira conjugação, cuja vogal temática é A. Então, vamos ver como é que estão descritos os elementos mórficos desse verbo. Radical, que vai ser exatamente ACH, parte indivisível, a partir da qual nós agregamos os morfemas. A, vogal temática. ASH mais A, tema. Lembram que nós falamos que o radical mais a vogal temática formam o tema. Desinência modo temporal, que é o vá. Por que desinência modo temporal? Porque ela vai marcar o pretérito imperfeito do modo indicativo. E o mos é uma desinência número pessoal, porque ela vai marcar a primeira pessoa do plural, nós. Então, os elementos mórficos apresentados para o verbo, a forma verbal, achávamos todos corretos. É a mesma questão, né, aqui só separando as alternativas para que a gente visualize melhor. Esta alternativa aqui que está destacada é exatamente a resposta correta da questão. E por quê? E aí não vamos nos confundir. A resposta correta é exatamente você identificar as formas incorretas. Não vamos nos confundir com isso. Então, a palavra leiteira é a palavra leite mais o sufixo eira. Não há necessidade de consoante de ligação, não há consoante de ligação aí, porque o T é parte do radical da palavra leite. Então, por isso que essa alternativa é a alternativa incorreta, porque nós não temos aí uma consoante de ligação. O T não entrou aí para melhorar a pronúncia da palavra, para dar mais conforto fonético à pronúncia da palavra. O T já estava aí no próprio radical da palavra leite. Então, nós não temos consoante de ligação e, por essa razão, é essa a alternativa correta por apresentar elementos mórficos incorretos na classificação desta palavra. Na alternativa C, nós temos rapaz radical. Sim, só temos apenas o radical, nem vogal temática nós temos. Corretíssimo. Na alternativa D, mortadela, nós temos o radical, que vai até o L, temos a vogal temática, porque nós não temos mortadelo, né? Já vimos isso, então nós não temos desinência de gênero, na realidade é uma vogal temática, e esse radical mais a vogal temática formam um tema. Tudo ok, tudo correto. Na última, a forma verbal fazemos, que vem no seu infinitivo fazer, ou seja, um verbo da segunda conjugação, cuja vogal temática é.
Então, nós temos o radical, que vai até a letra Z, nós temos a vogal temática E, nós temos o tema, que é o radical mais a vogal temática, e temos uma desinência número pessoal, que exatamente indica que nós temos aí a primeira pessoa do plural, nós. Corretíssimo. Então, entendido, a alternativa B é a alternativa correta por apresentar os elementos mórficos de forma incorreta, já que nós não temos na palavra leiteira uma consoante de ligação. Por fim, e a última questão, é uma questão que envolve uma imagem, é uma questão que requer um pouco mais de atenção, e nós temos na formação dessa imagem a palavra ilícito. Ilícito, esse i, que é um prefixo e que foi agregado ao lícito, nós temos no i uma marca de negação. E essa marca de negação, na figura, se faz um jogo, uma brincadeira, com o i ficando sozinho e o restante da palavra como se tivesse sido empurrado, exatamente porque ela marca uma negação, ela marca uma oposição. Então, é como se ela estivesse colocando a nocaute o restante da palavra, que vai mexer com licitude, que vai mexer com lei, que vai mexer com aquilo que a gente espera, né, que seja exatamente moral, ético e aceitável. Então, há uma brincadeira com esse desenho, e o desenho puxa uma questão de morfologia. A originalidade do cartoon acima decorre da representação gráfica de um recurso linguístico de caráter fonológico, pela oposição de sílabas tônicas e átonas. Não é isso que a figura está mostrando. Né? Lembram quando eu falei que se a gente fosse dividir ainda mais a palavra, a gente dividiria em letras e sons, e isso faria parte da fonética e da fonologia. Não é o caso aqui. Lexical, pelo antagonismo resultante da formação de sinônimos, lexical diz respeito ao vocabulário, mas nós não temos formação de sinônimos aqui. Nós temos exatamente uma palavra cujo prefixo marca uma negação. A alternativa correta, a alternativa C, critério morfológico, é exatamente o critério que nós estamos estudando. Pelo efeito de confronto, oposição, obtido a partir da segmentação, ou seja, separação dos morfemas. O prefixo para cá, o radical da palavra para lá, com sua vogal temática. Ok? Sintático, pela relação conflituosa de dependência ou independência da oração, nós não temos uma oração aqui, nós temos apenas uma palavra. E estilístico, pela possibilidade de mudança de classe gramatical, nós não estamos mexendo com mudança de classe gramatical. Nós estamos mexendo com uma palavra cujo prefixo se revolta contra a própria palavra. Então, nós temos aí elementos mórficos, elementos da morfologia. Espero que os conceitos tenham ficado muito claros para vocês e até a próxima.